Olá, tudo bem? Chegamos a um momento muito interessante do nosso curso, que é a parte prática. Ou seja, quando uma entidade do terceiro setor ou essas empresas sem fins lucrativos precisarem de informações, elas nem sempre vão ter que se dirigir à Receita Federal. Elas poderão fazer no nosso site na internet. Vejam só. Aqui está o nosso site. E o site da Receita Federal, ele possui vários serviços que são disponibilizados aos contribuintes. Nós vamos observar aqui que é muito fácil manuseá-lo. Com certeza você, aluno NAF, deve saber muito bem que existem serviços como agendamento, pesquisas, que vocês já fazem há muito tempo, mas nós vamos rever esses temas porque eles são de interesse das entidades do terceiro setor. Então vamos começar. Tudo começa por onde encontro. Se eu estou precisando de informações sobre o CNPJ, como nós já vimos em nossas aulas de atos cadastrais diante do CNPJ, eu vou procurar em onde encontro. Onde encontro, se eu estou na letra C, e vou procurar aqui CNPJ. E assim a gente teria todas as informações que são referentes à nossa videoaula sobre atos cadastrais no CNPJ. Então, aqui esse especificamente, nós não vamos precisar entrar, porque todos vocês já viram em nossa videoaula que nós temos informações gerais sobre CNPJ, quem é que está obrigado a se inscrever, os beneficiários finais para entidades nacionais domiciliadas no exterior e a solicitação de atos perante o CNPJ, que foi o que nós vimos ontem, né? Nós entramos e nós verificamos também a questão do coletor nacional, que vai nos direcionar até a nossa inscrição. Então, essa parte nós já fizemos. Mas, quando se tratar de outros temas, uma associação, por exemplo, ela pode precisar de uma certidão negativa. E quando ela precisar de uma certidão negativa, ela vai entrar no site para tentar verificar se ela pode tirar pela internet a sua certidão negativa. Então, vamos olhar. Nós já estamos na letra C. O nosso site, se vocês observarem, ele vem em ordem alfabética. Os nossos serviços são disponibilizados ao contribuinte através da ordem alfabética. Então, a associação, né, foi tentar assinar um convênio com algum outro órgão e esse órgão disse, olha, você precisa apresentar a sua certidão negativa. E aí, como é que a associação vai fazer? A gente vai entrar aqui, em ordem alfabética, nós entraremos aqui na letra C. Cliquei na letra C, a gente vai olhar e vai encontrar o nome certidão. Ó, certidões, Receita Federal e PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Porque a nossa certidão hoje, ela é conjunta. Se vocês observarem nessa página, nós temos que a certidão pode ser de pessoa física ou de pessoa jurídica. Mas o nosso objetivo é emitir uma certidão para uma pessoa jurídica. No nosso caso prático, nós vamos tentar emitir uma certidão negativa para uma associação de pais e mestres. Vamos lá? Eu vou colocar aqui o número do CNPJ. Depois nós vamos colocar os caracteres que aparecerem. E vamos consultar. Vamos agora olhar se a nossa associação está apta a receber uma certidão negativa de débito. Vamos olhar. A consulta foi bem rapidinho, como vocês observaram, e aparece aqui, resultado da consulta. As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o contribuinte são insuficientes para a emissão de certidão por meio da internet. E aí? Como é que a gente faz quando a gente recebe uma mensagem como essa? Aqui o próprio site direcionou que nós deveremos ir para o Centro Virtual de Atendimento, que é o ECAC, que é um outro tipo de serviço que vocês também, alunos NAF, certamente já conhecem. Então, o ECAC disponibiliza alguns serviços para a Receita, só que para isso, alguns contribuintes terão que acessar através de acesso com código de acesso ou certificado digital.
No caso das associações, a gente percebe que a gente não vai conseguir encontrar essas pendências para a emissão da certidão negativa utilizando apenas um código direto. A gente vai ter que realmente, para a associação, ela precisa ter um certificado digital. Ou ela vai passar uma procuração para um escritório de contabilidade para que possa fazer essa pesquisa para ela, tá? Então, num primeiro momento, nós vamos verificar quais são as pendências que fizeram com que essa entidade não pudesse receber pela internet de maneira imediata a sua certidão. Então, fiquem bem atentos. Todas as vezes que vocês virem essa mensagem, significa que essa entidade ou essa empresa não está com todas as suas obrigações, né, fiscais ou cadastrais em dia. É sinal de que há alguma pendência. Então, nesse momento, nós vamos para o Centro Virtual de Atendimento ECAC para nós descobrirmos quais são as pendências para que essa associação possa regularizá-las e, em seguida, receber a sua certidão negativa. Vamos verificar? Vamos ver. Nesse momento, nós estamos na tela principal do ECAC. Então, nós chegamos aqui nessa tela, já são os dados do próprio contribuinte, e aqui dentro ele tem disponibilizados para ele vários serviços, cadastros, certidões e situação fiscal, cobrança e fiscalização, declarações e demonstrativos, dívida ativa da União, pagamentos e parcelamentos, restituição e compensação e outros. Então é interessante, se a associação tentou emitir a sua certidão pela internet, não conseguiu, ela vai entrar no ECAC para saber o que houve, quais são as pendências. Então, o item que ela vai ter que clicar será em certidões e situação fiscal, uma vez que ela não sabe quais são as pendências que fizeram com que a certidão dela não saísse pela internet. Ao clicar, nós verificamos que aqui embaixo aparecem dois links, um para consulta das pendências, situação fiscal, e um outro aparece situação fiscal, relatório complementar. O que acontece? Esse de cima são para as pendências fiscais no âmbito da Receita Federal, são os débitos tributários, né? Os débitos, os créditos fiscais. Vamos só voltar aqui, porque nós já fizemos uma consulta hoje e a gente vai abrir aqui qual foi o resultado dessa situação fiscal. Vamos gerar o relatório. E nesse momento nós vamos abrir o relatório de restrições. E vamos ver quais são as pendências que fizeram com que essa entidade não conseguisse emitir sua certidão pela internet. Nós vamos observar que as informações fiscais estão corretas. Os sócios e administradores, se vocês observarem aqui, o presidente também está numa situação regular, porque isso hoje também é motivo para pendência na hora da emissão da certidão negativa. Então, anteriormente, só pendências fiscais e previdenciárias faziam com que uma certidão não fosse emitida. Hoje, a questão cadastral também é motivo de impedimento de certidão. Então, vamos fazer de conta que essa presidente aqui, se o CPF dela tivesse na condição de irregularidade, aí essa certidão também não sairia. Se de repente esse CPF estivesse nulo, né, não sairia. Então, finalmente, nós vamos ver quais são as pendências que fizeram com que essa associação não tivesse emitida sua certidão negativa. Olhem aqui, ausência de declarações. Já é uma matéria do professor Carvalho, né? Professor Carvalho, em suas aulas, ele comentou com vocês que a ausência de DCTF certamente era impeditivo para a emissão de certidão negativa. Então, nós vamos olhar aqui a DCTF de que período de apuração? Olha, do ano de 2016. Então, no ano de 2016, todas essas declarações deveriam ter sido, né, feitas, realizadas pelo contribuinte, e ele não fez. Então, o sistema, nesse momento, ele vai entender que a associação precisaria ter
enviado para a Receita Federal as informações dessas declarações de CTF. Na prática, o professor Carvalho vai mostrar para vocês se deveria entregar todas do ano, se realmente só haveria necessidade de entregar uma. Então, essa parte prática, quem vai falar é o professor Carvalho. Aqui, o nosso intuito é mostrar para vocês que a gente deveria falar para a associação que ela precisaria o quê? Entregar a DCTF a fim de sanar a pendência e conseguir a certidão negativa. Mas a gente vai dar uma olhadinha que em cima, observem, nesse bloco, nós encontramos pendências na Receita Federal. E no segundo bloco, nós temos débitos e pendências na Procuradoria. Então, essa associação, além da ausência de DCTF, ela também tem um débito que foi inscrito em dívida ativa da União, como nós estamos vendo aqui. Então, essa entidade vai ter que verificar qual é o valor correspondente e ela terá que ver se ela tem condição de pagar esse valor à vista e, se não puder, ela poderá parcelar em até 60 meses, né? Então, é interessante que a gente observe o relatório de restrições, porque através dele a gente consegue justificar para o contribuinte, justificar para a associação, nesse caso, por que motivo a Receita não liberou a sua certidão. Se aqui embaixo tivesse uma outra observação, dizendo que haveria necessidade de relatório complementar, isso ia significar que, além de observar os débitos na Receita, observar os débitos na Procuradoria, essa associação poderia ter alguma pendência na área previdenciária. Como nesse caso não há nenhuma menção de que há uma necessidade de relatório complementar, é sinal de que ela só precisa apresentar as declarações de 2016 e regularizar essa inscrição na dívida ativa da União. Então, vocês viram que é bastante importante nós olharmos o pedido de certidão, né, aqui no site da Receita. Quando a certidão não sair, que der uma mensagem como essa, dizendo que as informações disponíveis não são suficientes, aí você vai precisar entrar no ECAC para saber quais são as pendências. Então, não pode deixar de interpretar dessa forma. Não é porque a Receita não tem a condição de te dar a certidão negativa naquele momento. É porque, com certeza, a entidade deve ter alguma pendência e precisa regularizá-la antes de receber sua certidão negativa. Vamos agora seguir para um outro item bastante interessante para as entidades do terceiro setor e para todas as entidades de um modo geral, empresas. Se houver a necessidade de você tem um processo na Receita, né? A entidade tem um processo e precisa acompanhar. Gostaria de saber, puxa, onde está meu processo? Será que ele ainda está no protocolo? Será que esse processo já foi para o setor responsável? Há quanto tempo ele está nesse setor responsável? Então, nós temos que ter algum lugar disponível aqui no site da Receita para que você possa fazer isso, para que você possa fazer essa pesquisa. Então, nós vamos fazer aqui na prática com um CNPJ para a gente ver como é que acontece. Então, vamos lá. Se eu tenho um processo na Receita e preciso saber em que status ele se encontra. O que eu vou fazer? Eu vou, no primeiro momento, voltar para aquela nossa tela inicial, né? E um dos serviços nosso, ele tem um nome que talvez não fosse muito fácil para vocês, que é o Comprote. O Comprote, vocês vão observar agora aqui nessa tela, é a comunicação e protocolo. Então, toda consulta de processo nós fazemos nesse sistema. Hoje até existe um app, que é o app e-processo, né? Que a gente pode deixar para falar em um outro momento, mas que também você pode fazer essa consulta processual. Mas aqui no nosso site da Receita também nós encontramos. Então, nós entramos na palavrinha Comprote, que significa comunicação e protocolo. Aí você vai me perguntar, puxa, e se eu não lembrar o número do processo? Como é que eu devo fazer? Será que a pesquisa só pode ser feita com o número de processo? Vocês perceberam que, ao observar essa tela, nós encontramos aqui número de processo ou CPF e CNPJ. Então, é muito mais fácil. Então, com o meu CNPJ ou com o meu CPF, eu posso fazer uma busca.
Vamos pegar aqui um número de um CNPJ, para a gente pesquisar se essa empresa tem realmente processos aqui conosco. Observaram que eu não fiz a alteração. Eu coloquei um CNPJ, mas eu não cliquei em CNPJ. Eu permaneci com o link em CPF. Então, é claro, o sistema não vai deixar passar. Então, eu vou ter que alterar, porque na realidade o que eu quero é fazer uma pesquisa de processos de um CNPJ. Então, eu venho aqui e coloco de novo. Vocês observaram que aqui tem um período. Esse período pode ser um período maior, não há necessidade de eu pesquisar apenas o último ano. Eu vou colocar aqui que eu quero pesquisar do mês 1 de 2014. 2014. Até a data atual. Eu vou colocar os caracteres. Pronto. E vou perguntar agora ao sistema: existem processos para esse CNPJ? Vamos clicar. E aí nós verificamos que existem realmente muitos processos para esse CNPJ. Eu vou procurar o processo, né, mais jovem aqui, que é esse aqui, e é o processo que no nosso estudo aqui seria o processo que eu gostaria de saber como é que está. Eu gostaria de saber se esse parcelamento que eu pedi, se ele está parado, se ele já mudou de setor, como é que ele está. Então, eu venho aqui e clico em cima do processo, que eu quero saber informações, e vamos lá. Tenho que colocar os caracteres. Coloco os caracteres e continuo. Observem. Essa consulta de processos, ela coloca os dados básicos, quais são os movimentos e se já existem posicionamentos. Então, nós verificamos aqui que a entrada foi dada no dia 27/7/2017, tem o nome do interessado, mostra aqui o assunto, que é um programa de regularização de débitos previdenciários, que o tipo de processo foi um processo digital e a localização atual. Ou seja, onde se encontra esse processo atualmente? Ele se encontra no Centro de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana. Então, é interessante que a gente verifique, porque vamos fazer de conta que você entenda que esse processo, ele nunca saiu do CAC. Aí você fala, puxa, como é que eu vou saber se realmente eu dei entrada no CAC e se esse processo já foi movimentado para algum outro setor? Você vai olhar aqui em cima, em movimentos. Em movimentos, você observa que esse processo, no dia 27/7, foi dada a primeira distribuição, ele está no Centro de Atendimento ao Contribuinte e a movimentação que foi dada na sequência foi para o Centro de Atendimento ao Contribuinte. Então, significa que ele saiu do protocolo e foi para o CAC, ok? Então, é interessante que vocês saibam que, na realidade, nós podemos fazer a consulta a qualquer processo na Receita através do site da Receita Federal, né? Vamos voltar aqui e vamos mais uma vez observar o que a Receita oferece para a gente no sentido de serviços que a gente pode fazer de casa mesmo, do nosso computador, sem precisar ir até uma unidade, tá? Nós vamos olhar aqui agora que nós já vimos certidão. Então, já vimos que a gente pode consultar as pendências, nós podemos emitir uma certidão pela internet, nós podemos pesquisar um processo, mas vamos fazer de conta que a sua associação, isso mesmo, a associação que você faz parte, tem lá 10 pessoas que estão com problema no CPF. Olha, foram ao banco e descobriram que tem um problema no CPF. Todos já pensariam logo, olha, eu acho que é mais interessante a gente ir para uma unidade conveniada, a gente vai para os Correios e tenta verificar qual o problema. Será que a gente não pode fazer isso pelo site da Receita? Será que em situações de CPF nós não poderíamos ajudar até os nossos associados, as pessoas que fazem parte, ou de repente o responsável? Vocês se lembram que eu comentei em certidão negativa que se houver falha cadastral, a certidão também não sai.
Então, se de repente o representante legal de uma associação, por exemplo, tiver com um problema no seu CPF, será que de imediato a gente tem que correr à Receita Federal para tentar corrigir? Não, a gente vai começar aqui também pelo site. Vamos ver? Mais uma vez, nós vamos entrar na letra C, porque nós vamos falar sobre CPF. Então, CPF, a gente vai olhar aqui, ó, cadastro, né? A gente pode pegar aqui por cadastro, ou eu já pego aqui direto, ó, CPF, né? Agora, se eu quero, de repente, só pegar um comprovante de inscrição, eu venho para essa segunda aqui, CPF e comprovante de inscrição. Mas como no momento eu estou querendo regularizar um CPF, vamos ver. Vejam só essa tela. Essa tela é uma tela bastante interessante porque ela acaba consolidando os principais serviços de CPF que nós atendemos no CAC, né? Então, nos CACs hoje nós temos o autoatendimento orientado, que em muitos parece com as atividades que vocês desenvolvem no NAF, não é mesmo? Então, eu tenho certeza de que quase todos vocês já se depararam com situações em que tiveram que ajudar alguém a regularizar um CPF, não é isso? Então, vamos olhar aqui. Regularizar o cadastro no CPF, alterar um cadastro no CPF, segunda via do CPF, CPF no celular, perguntas e respostas e nome social. Eu vou fazer de conta que havia realmente um erro no CPF e que eu preciso fazer algumas alterações, né? Vamos fazer de conta que o nome da minha mãe é Maria e no CPF encontra-se lá como Marina. E quando eu tentei fazer essa alteração, né, tentei ir ao banco para poder fazer um ajuste, disseram não, olha, seus dados são divergentes, o dado que consta aí realmente não é Maria, está Marina, você precisa corrigir isso. Como é que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui em alterar cadastro no CPF e olhe só quais são as situações que num primeiro momento, ó, quando solicitar alteração, aí diz, o contribuinte deve solicitar alteração de dados cadastrais para manter suas informações atualizadas no cadastro do CPF. Os motivos mais frequentes. Aqui não está dizendo que só são esses os motivos. Aqui são os motivos que acontecem em maior número e isso pode acontecer também, lembrando, nós estamos diante de CNPJ. Aí alguém pode perguntar, puxa, mas por quê? Qual o interesse em se falar em CPF se nós estamos falando de CNPJ, de entidades isentas e imunes? É justamente por isso, porque a gente vai ter realmente um leque de pessoas que poderão participar dessas associações, dessas fundações, dessas organizações religiosas ou uma organização sindical e que precisem do nosso auxílio. Então, a gente já tem até uma economia, né? Porque, na realidade, se ela for fazer uma alteração dessa no órgão conveniado, ela vai ter que pagar, né? Ela vai ter que pagar aquela taxa que, atualmente, o valor é R$7. E se a gente pode fazer isso pela internet, se a gente pode fazer isso no NAF, não é melhor para o contribuinte? Então, vamos lá, para o cidadão, né? Então, vamos olhar. Uma simples mudança de endereço, a mudança de nome por motivo de casamento, inclusão e exclusão de nome social, inclusão do título de eleitor ou corrigir algum dado que foi cadastrado incorretamente. Então, tudo isso pode ser feito através do site da Receita. E a gente vai olhar aqui, coloca quais são os documentos, mas nesse caso agora eu vou querer mostrar para vocês como é a tela. Vamos abrir aqui. Então, é uma tela simples. Olha só, é uma tela simples, praticamente com as mesmas informações que os órgãos conveniados teriam que preencher. Então, só a diferença é que nós vamos preencher isso virtualmente, né? Então, no primeiro momento, a gente colocaria o número do CPF, os dados como nome, nascimento, naturalidade, unidade federativa. Há uma curiosidade, gente, hoje muitos CPFs eles estão numa situação irregular por causa da ausência da naturalidade. Então, tem uma demanda e essa demanda suspendeu alguns CPFs. Então, de repente, uma situação tão simples e acarreta grandes, né, prejuízos ao cidadão, né, que não sabe que pode corrigir isso pela internet, tá? Agora, lembrando, será que todos os atendimentos serão conclusivos? Será que eu chego na internet, faço uma alteração do nome da minha mãe, eu faço uma alteração de uma naturalidade e isso já vai dar conclusivo? Então, existem algumas situações em que o cidadão vai dar início a um protocolo aqui no site da Receita
mas ele depois terá que ir à Receita para que a Receita possa fazer o confronto dos documentos originais, né, que motivam a alteração que ele está pedindo, com aqueles que já estão em nosso cadastro, ou seja, no CPF. Então é interessante saber que nem sempre esse atendimento será conclusivo, da mesma forma como acontece quando ele vai aos Correios, ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal. Não significa que quando ele procura um órgão conveniado, ele já vai ter um atendimento conclusivo. Há sim a possibilidade de esse atendimento precisar ser feito através dos nossos servidores numa unidade da Receita Federal do país. Então, quando você termina de preencher com todos os dados, você vai enviar. No momento que você enviar, o sistema vai dizer, olha, tudo ok, seus dados foram atualizados com sucesso. Aí uma maravilha, né? Aí você já sabe que você já está com seu CPF de maneira regular. Agora, se ao final ele informar, olha, dirija-se à unidade da Receita Federal e leve esse protocolo. Você vai levar esse protocolo e vai procurar uma unidade para para concluir o seu pedido de alteração no CPF.